ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Seis horas, 2 minutos, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site radio.ufg.br. Você pode ouvir a Rádio Universitária também pelo aplicativo Minha UFG. Os trabalhadores em educação da Rede Municipal de Goiânia paralisaram as atividades nesta quarta-feira, dia 22. Vamos conversar sobre esse assunto com a presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Bia de Lima. Boa noite, Bia, tudo bem? Boa noite, Delfino. Boa noite a todos que estão nos ouvindo na Rádio Universitária. Qual que foi o motivo desta paralisação? Nós estamos, desde o início deste ano, numa luta grande para obter o direito legítimo ao piso, que anualmente é reajustado pelo MEC, a database de servidores, e fomos surpreendidos com uma medida do Paço Municipal que diz que só vai ajustar o salário dos servidores, não apenas da educação, mas todas as categorias, após a reforma da Previdência. Com um projeto da reforma da Previdência, que foi enviado no primeiro semestre, sem discutir com ninguém. E aí nós conseguimos fazer com que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal pudesse arquivar o projeto. E depois disso nós começamos então a debater com o Paço, com o propósito de ver o que era possível e o que nós não concordávamos. Diante disso, houve mudanças, vários pontos foram acatados, mas os principais não. Então, de novo, com um novo projeto tramitando na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça está agora de posse das emendas que nós estamos solicitando, mas infelizmente o passo continua irredutível. E essa conversa se arrasta já há vários dias, meses, já está encerrando o mês já, e nós estamos angustiados porque sem essas questões que mais nos preocupam, não tem como aprovar essa proposta. O projeto de reforma tem o principal objetivo de fazer com que o prefeito pegue o dinheiro que está depositado. Tem 800 milhões que são dos servidores e que a Prefeitura Municipal quer, por toda lei, ter acesso a esse dinheiro, e para ter acesso precisa da lei ser aprovada com autorização. Nós, servidores públicos, tendo em vista que esse dinheiro não é do Paço, como se fosse uma poupança dos servidores que vão se aposentar no futuro, nós não queremos o que acontece, ou pode acontecer, o que já aconteceu em outros mandatos do próprio Íris, em que ele propôs mudanças, mas que depois pegou o dinheiro e não continuou pagando. Daí tem um rombo de mais de 400 milhões a ser pago, e a Prefeitura não quer, além de não apresentar uma proposta viável de pagamento desse rombo, ainda quer o que está lá depositado, que são os 800 milhões. Esse é o grande desafio, né, que nós estamos debatendo na Câmara todos os dias. Já fizemos vários dias de paralisações. Hoje foi um outro dia tenso, em que nós estivemos chamando a atenção de cada vereador para estar ao lado dos servidores e não aceitar o projeto sem as emendas. Muitas emendas foram acatadas, mas as principais não. Essa mudança, essa reforma, em que pé ela está lá na Câmara Municipal de Goiânia? Ela foi entregue para o relator, o vereador Wellington Peixoto é o relator da matéria, e ele disse que vai usar o período que ele tem regimental, que, portanto, nós esperávamos que hoje fosse ter algum desfecho. Isso não ocorreu, provavelmente pode ser quarta-feira da semana que vem, mas ele tem um prazo regimental na ordem de 15 dias. Então, nesse período,
Continua o passo enrolado porque não envia nenhum projeto de lei para garantir a database dos servidores do município, que desde 2017 não tem nenhum percentual de reajuste, estão todos com salários congelados, os professores também, e não resta outro caminho senão nós engrossarmos o caldo. Nós estamos preparando para a semana que vem, conforme for já decretar a greve geral, tanto da rede municipal de educação, como de todos os serviços do município de Goiânia. Essa greve geral seria para qual dia e ela já está confirmada? Não, vai depender do desenrolar das questões, que ainda acontecerá na Câmara, provavelmente na quarta-feira da semana que vem. Então nós chamamos toda a categoria, todos os servidores, para estarem na Câmara quarta-feira a partir das 8 horas da manhã, onde a Comissão de Constituição e Justiça volta a debater, volta a se reunir, e a partir daí nós poderemos, se o passo acatar as emendas que nós apresentamos, pode ser que a gente avance e aí, nesse sentido, não tem necessidade da greve. Mas eu, particularmente, não acredito, acho que o passo está muito intransigente, não nos restará outro caminho senão chamar uma greve geral no serviço público no município de Goiânia. E essa greve geral não seria só de um dia, não, é uma greve por não, tempo indeterminado. Greve por tempo indeterminado. De um dia foi hoje, já foi 2 dias semana passada, mas se o passo não compreender que efetivamente deve pagar aquilo que está na lei, é direito do servidor, nós não estamos aqui a pedir nenhuma benesse, não. Nós estamos tão somente pedindo o direito legítimo de cada servidor, que está inclusive isso na Constituição, que todo servidor público ou qualquer trabalhador tem o direito da revisão de seus salários. E esse ano, como o ano passado, até agora o passo nem deu nenhuma posição palpável acerca desse assunto. Diante disso, não nos resta outro caminho senão radicalizar o movimento. Não houve reajuste esse ano, como você disse, também não houve no ano passado. Qual foi a última vez que houve um ajuste aí no salário na database do servidor? Foi ainda na gestão do prefeito Paulo Garcia, que nesse momento já enfrentava dificuldade, mas concedeu os direitos dos trabalhadores. Agora, já há 2 anos da gestão Iris Rezende, não concede nada, não chama os concursados que estão precisando. Na maioria das escolas e CMEs faltam profissionais, não reajusta. A situação é muito difícil, muito crítica, e o que a prefeitura quer é colocar no ombro do servidor a resposta, o problema. Então nós não vamos pagar essa conta mais uma vez. Nós já tiramos dos nossos salários todo mês a nossa contribuição com a Previdência. E nós não queremos que aumente a alíquota, especialmente porque são 2 anos sem reajuste salarial. Como é que a prefeitura ainda quer aumentar a alíquota de 11% para 14%? Então é muito complicada essa proposta da prefeitura e nós não vamos concordar com a retirada de nenhum direito dos servidores. Ok, nós conversamos com a Bia de Lima, presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás. Bia, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho aí para vocês e até semana que vem, quando a gente vai conversar novamente. Nós é que agradecemos a oportunidade de falarmos com a população e principalmente de esclarecer para que o povo de Goiânia possa saber o que está acontecendo e não ser surpreendido com uma greve que possa atrapalhar a oferta dos serviços públicos. É preciso que a população entenda que o servidor mais do que nunca precisa do apoio. E vamos continuar lutando para que a gente possa ter êxito sem maiores transtornos. Muito obrigada e tenham todos boa noite. Boa noite, agora 6h11. A gente faz um intervalo aqui no Jornal das 6 e volta já. Estamos apresentando Jornal das 6. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handebol, tênis, futsal, atletismo, rugby. O programa de todos os esportes, uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. Conheça as novidades da música popular brasileira, Som Temporâneo.
uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras, às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Homem branco na faixa dos 40 anos. Dados do TSE mostram o perfil dos candidatos em Goiás. O número de candidatos nas eleições de outubro se manteve estável, na comparação com 2014. Um total de 1.072 candidatos solicitaram registro de candidatura, enquanto nas eleições passadas foram 1.060 candidatos. Para analisar este perfil dos candidatos e também conversar um pouco sobre as novas regras eleitorais, convidamos o cientista político Hugo Tomazetti. Boa noite, Hugo. Obrigado por falar conosco. Boa noite, Delfino. Boa noite aos ouvintes do Jornal das 6. Hugo, não é novidade que o perfil predominante entre os candidatos seja o de homens, da cor branca, na fase adulta da vida. Qual que é o percentual de mulheres candidatas esse ano? Esse ano, os partidos políticos estão trabalhando dentro daquilo que a legislação obriga os partidos políticos a fazerem, que é lançar 30% do total de candidatos dentro do universo de mulheres. Isso para nós também não é nenhuma novidade, porque é uma exigência eleitoral. O que chama mais atenção e que o nosso ouvinte precisa refletir junto com a gente é que isso está acontecendo por imposição da lei eleitoral, e não por vontade própria, e não por articulação política dos próprios partidos, ou de uma maior relevância dentro das mulheres dentro dos partidos. É só uma obrigação eleitoral. Está aí na faixa, a representação das mulheres está na faixa dos 30%, que é o que é previsto em lei. Mas sobre esse perfil predominante, a maioria é de homens brancos entre os 40 anos. O que dizer sobre isso? Olha, Delfino, isso daí também é algo extremamente preocupante. Eu estava dando uma olhadinha aqui nos dados do IBGE antes da gente entrar para conversar com o nosso ouvinte, e de fato a população brasileira, a população aí de Goiás está variando. Isso não é uma discrepância muito grande do perfil da população segundo o último censo do IBGE. O que falta talvez é maior representatividade por parte de pessoas de cor negra, preto ou pardo, ou indígenas, né? O branco de maior idade, entre 40 e 49, a idade até que não interfere tanto nessa análise, porque está dentro ali do que a estatística nos apresenta. Há uma população um pouco mais jovem, no entanto, os jovens não estão tão ligados assim dentro do mundo político e não se lançam candidatos. Agora, o que mais chama a atenção é a não participação de candidatos que se declaram negros ou que se declaram indígenas ou pardos, por exemplo. Se declaram como brancos para a justiça eleitoral. Isso sim é preocupante, porque esse não é o perfil da nossa população. De acordo com os dados aí da própria Justiça Eleitoral, a predominância é de cor branca, seguida da cor parda, e em terceiro, pretos, aqueles que se autodeclaram pretos, que é um número aí de 9% dos candidatos aqui em Goiás. Goiás tem 7 candidatos ao governo. Dos 1.072 candidatos, 7 são candidatos ao governo do estado, 12 ao Senado, 211 à Câmara dos Deputados e 811 candidatos a deputados estaduais a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás. E há também um predomínio de empresários nessas profissões, né? Quanto à ocupação, quase 13% se declararam empresários e 5% se declararam advogados, as duas profissões mais comuns. Falta outras profissões aí entre os candidatos, né, Hugo? Olha, Delfino, o que chama a atenção nisso daí é que aqueles que estão se declarando como empresários, quase todos, porque a taxa de renovação esse ano está muito parecida com a taxa de renovação dos outros anos, as pessoas que estão tentando reeleição ou que estão ainda tentando outro mandato dentro do sistema eleitoral é muito alta. Ou seja, boa parte desses que estão se declarando como empresários, na verdade, eles já estão atuando dentro do mundo político há muito tempo. Ou seja, são pessoas que se declaram como empresários, mas já
têm um trânsito, já têm algum mandato, já estão dentro do mundo político. O que nos, mais uma vez, chama a atenção da falta de representatividade, da falta de novidade dentro do mundo político. Boa parte, eu não posso afirmar isso com tanta certeza assim, mas boa parte desses que estão falando que são empresários, quase todos já estão no mundo político, já têm algum mandato. Isso sim é preocupante, porque a taxa de renovação é muito baixa, levando em consideração que a política no Brasil virou uma profissão. Um outro fator novo para essas eleições são as regras para as campanhas eleitorais. A campanha desse ano vai ser mais curta. Ao invés dos 90 dias, 90 dias que eram os normais, os usuais nas últimas campanhas, vão ser 45 dias de campanhas, com 35 dias apenas de propaganda no rádio e na televisão. Quais são as outras regras para a campanha deste ano, Hugo? Olha só, Delfino, o que chama atenção, e eu estive conversando com algumas pessoas que estão trabalhando nos bastidores, é a fadiga que essas pessoas estão tendo por ter uma eleição só de 45 dias. Porque com 90 dias começava-se a pensar em plano de governo, tudo com anterioridade. Agora não, porque inclusive o próprio modelo político-eleitoral brasileiro obriga as estruturas de campanha a funcionarem somente depois do registro das candidaturas. Das outras regras, a parte do tempo das outras regras muda muito pouco. Então, a utilização de carros de som é limitada, o bandeiraço, ele existe, já não se pode mais colocar aí aquelas plaquinhas, aqueles cartazes no meio de ilhas. E isso, inclusive, é muito interessante a gente deixar claro para o ouvinte que pode e deve ser denunciado quando ver alguma coisa desse tipo, porque é uma poluição, é um gasto de dinheiro, inclusive com poluição no meio ambiente muito grande. Com relação a brindes, isso já está proibido há muito tempo no Brasil, já não se pode fazer camiseta, showmícios também já não é permitido há algum tempo no Brasil, ou seja, essas regras não mudaram muito da última eleição para essa. O que mais chama atenção, talvez agora vai ser o investimento em mídias sociais, em redes sociais, já que a campanha é mais curta e a atuação na rua vai depender muito mais do corpo a corpo do candidato do que de showmícios ou outras coisas que o brasileiro estava acostumado algumas eleições atrás. Corpo a corpo, o senhor falou aí, agora vai depender mais do corpo a corpo. E uma informação que chamou atenção, né, quando eu estava lendo sobre as regras das campanhas, é, por exemplo, em relação aos carros de som. Graças a Deus não vai ser possível mais ter carro de som na rua, a não ser numa carreata, que é um chamado corpo a corpo. Mas o carro sozinho, passando ali com aquela musiquinha chiclete, com o nome do candidato, isso não é possível mais. Ainda bem, Delfino, porque aquilo somente irrita as pessoas. Aquilo, com certeza, e eu tenho certeza que existe algum estudo que demonstra isso, não traz voto para ninguém. Sinceramente. E a poluição visual também, né? Não vai ser permitido, por exemplo, pinturas de muros. De fato, isso já está proibido há algum tempo no Brasil. Antes se poderia colocar alguns cartazes com certas medidas que a Justiça Eleitoral deixava. Agora isso também está proibido. Inclusive a adesivação de carros, ela deve ser voluntária. Vale a pena lembrar o nosso ouvinte que também se pode denunciar aquela boa e velha troca de gasolina por adesivo, conhecido aí no Brasil como citru, que acontecia ou ainda pode acontecer nas campanhas eleitorais. Vale a pena denunciar para a gente poder criar uma cultura de campanha eleitoral mais limpa, mais justa, sem abuso econômico e sem pessoas vendendo e trabalhando dentro do interesse daqueles candidatos que têm dinheiro para poder fazer isso. Mas, Hugo, uma última pergunta aqui. Com menos tempo para a campanha e com os mesmos candidatos, predominando mesmo aqueles candidatos brancos, empresários, homens, tem espaço para renovação nessas eleições? Eu tinha medo dessa pergunta, Delfino, porque está complicado pensar em renovação no Brasil, já que são os mesmos candidatos que estão se apresentando. E aqueles que se vendem como novo são candidatos que já estão na política há muito tempo. Isso a gente pode, inclusive, verificar no ambiente da campanha presidencial. Os candidatos que se vendem como ideias novas, como trazendo novo, já estão no mundo político, estão dentro dessa dinâmica política há algum tempo. Oxalá a gente tenha espaço para renovação. No entanto, com esse cenário, a renovação vai ser muito baixa, infelizmente. No entanto, isso tudo está na mão do eleitor, porque é ele quem vai decidir quem entra
e quem sai nessas eleições. Vale a pena verificar o perfil de todos os candidatos que estão à disposição dos eleitores brasileiros. Então, nessas eleições, o eleitor vai ter que ser mais proativo, ir atrás, procurar os nomes, né? Esse seria o mundo ideal. Tomara que isso aconteça, sobretudo utilizando do discernimento de verificar o que esse candidato já fez pela minha cidade, pela minha região, pelo meu estado ou não. Isso vale a pena ser verificado, Delfino, para garantir que as eleições, de fato, demonstrem a vontade do povo brasileiro, a vontade do eleitor goiano, a vontade do eleitor goianiense com relação ao que ele quer ou não para a política brasileira para os próximos 4 anos. Ok, nós conversamos com o cientista político Hugo Tomazetti. Professor, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. 6h23. Cefim deflagra operação em condomínios horizontais de Goiânia. Mais detalhes com o repórter Rodrigo de Oliveira. Indícios de divergências entre o cadastro imobiliário da Prefeitura de Goiânia e o perfil dos imóveis levaram a Cefim, Secretaria Municipal de Finanças, a desencadear uma série de operações fiscais nos condomínios horizontais da capital. A verificação in loco começou nesta quarta-feira com o propósito de confrontar as informações prestadas ao município e as construções existentes, além de averiguar a regularidade no pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS Construção Civil, devido sempre que se realiza construções. Ao todo, 286 áreas serão vistoriadas por 11 auditores de tributos. O secretário municipal de Finanças, Alessandro Melo, explica que condomínios têm alto índice de desacordo entre a realidade e o cadastro imobiliário, que é a base de dados da Prefeitura, onde constam informações sobre os imóveis da capital, estejam eles construídos ou não. As discrepâncias entre a base de dados do município e a realidade das propriedades imobiliárias têm impacto direto para mais ou para menos nas taxas arrecadadas pelo governo municipal. No começo da manhã, o superintendente de administração tributária da Cefim, Lucas Moraes, concedeu entrevista coletiva onde falou sobre a operação. Superintendente, eu queria saber primeiro por que o trabalho começa especificamente por este condomínio. Existe um motivo especial para isso? Bom, nós temos um setor de inteligência fiscal interno que é responsável por efetuar vários cruzamentos, trabalhar com malha fiscal, e esse setor é que identifica a necessidade e pontua o local onde será feita a operação. E aqui foi identificado algum indício forte, um número grande? Sim, existem alguns indícios, mas isto tem que ser confirmado em loco. E essa é a razão do deslocamento de hoje. Como que vocês chegam a esses indícios? Como que é feito esse mapeamento? Bom, esse mapeamento é feito de várias formas, né? Em especial sobre imagens aéreas que a gente possui, sobre notas fiscais de prestação de serviço de execução de obra. Então são vários os elementos que são utilizados para a elaboração dessa malha fiscal, e a operação de hoje é justamente para concluir o trabalho que já vem sendo feito interno. Lucas, teria como você explicar na prática, por exemplo, como que funciona isso? No documento está como lote vago, mas aqui está como construção. Como que é? Então, no cadastro imobiliário ele está como lote vago, a gente tem um lançamento do ITU, que a alíquota varia de 1 a 4%. Se em loco a gente identifica que tem uma edificação, obviamente o valor venal ele é maior, mas a alíquota tem uma diminuição, e é por isso que foi bastante ressaltado que o objetivo não é incremento de arrecadação de imediato, embora a gente acredite que isso vai gerar um aumento de arrecadação. O objetivo é uma atualização cadastral, então a gente vai fazer a modificação, tem uma edificação construída, vamos fazer a mudança de ITU para IPTU e, além disso, lançar o ISS de construção civil que não foi pago. Além disso, tem a questão do acabamento, aqueles itens que compõem o BIC, né? Que isso vai ser verificado também como? Isso, exatamente. O valor venal da edificação ele depende de uma série de pontuações que estão definidas em lei, na planta genérica de valores, e às vezes essa pontuação está desatualizada. Então, critérios como tipo de piso, estrutura hidráulica, estrutura elétrica e várias outras características, elas interferem na pontuação. Só para se ter uma ideia, essa pontuação ela pode levar um valor venal por metro quadrado de edificação de R$ 76 até R$ 3.346 o metro quadrado.
E aí daqui para frente, todos os condomínios devem ser visitados? Como é que vai ser essa fiscalização? Sim, a gente tem um cronograma interno de que todos os condomínios sejam visitados. A gente espera estar concluindo toda essa operação no prazo de 6 meses. E aí vai ter punição? Hoje as pessoas vão receber alguma notificação? Como é que vai ser isso daqui para frente? Isso, vai ter uma notificação. Além da atualização cadastral de ofício, será aplicada multas e demais penalidades pecuniárias. E o que a gente deixa de recomendação é que o contribuinte sempre antecipe isso. Que o contribuinte, ele antes da operação fiscal chegar na sua residência, não só de condomínio fechado, mas de toda Goiânia, ele esteja procurando a Secretaria de Finanças e de forma espontânea fazendo a atualização cadastral do seu imóvel. Existe uma estimativa aí de impacto no orçamento? Quanto pode ser alterado, impactado no orçamento com isso? Então, a gente tem uma previsão de que deixam de ser arrecadados aproximadamente 200 milhões de reais, o que não significa que esse dinheiro tenha um ingresso de imediato nos cofres públicos. É garantido ao contribuinte todo contraditório, ampla defesa, ele pode questionar isso de forma administrativa, então isso tem um prazo razoável para que esteja ingressando nos cofres públicos. Além da checagem da regularidade tributária em relação ao IPTU, ITU e ISS, os auditores da Cefim vão notificar 276 proprietários de imóveis edificados que têm abaixo de 85 pontos no BIC, que é o Boletim de Informações Cadastrais, ficha onde constam as características estruturais e de acabamento das construções. A pontuação do BIC é obtida por meio de avaliações de atributos como tipo de cobertura, pintura, esquadria, piso, forro, revestimento, entre outros acabamentos internos e externos. Juntos, esses dados geram pontos que impactam no cálculo do IPTU. Também está na pauta da Cefim notificações quanto à incompatibilidade de inscrições, divergência de metragens da área construída, edificações concluídas, mas que constam como paralisadas ou em construção, além de ausências de aprovação de projetos e de certificado de conclusão de obra, conhecido como ABITSE. Se confirmada a divergência, o contribuinte será notificado, multado, e a Secretaria de Finanças vai cobrar a diferença relativa ao imposto de forma retroativa aos últimos 5 anos. A Secretaria Municipal de Finanças informou que articula uma estratégia para vistoriar pelo menos um condomínio horizontal por mês. De Goiânia, Rodrigo de Oliveira. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quarta-feira, 22 de agosto de 2018. Agradecemos Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos e a direção aqui do jornal. Continue ouvindo a Rádio Universitária, porque começa agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.